e agora eu estou com vocês no mais um episódio do Roda de Negócios. Roda de Negócios, hoje eu trago Raquel Busnello, CEO da RH Busnello Solutions, e ela faz recrutamento e seleção, mas de alto padrão, de executivos e representa empresas internacionais aqui no Brasil. Raquel, bem-vinda ao Roda de Negócios. Me fala um pouquinho, sua trajetória. Eu vi que você começou na verdade, no setor da área financeira. Você é uma brasileira com potencial totalmente internacional, ou seja, quem te vê nem pensa que você é brasileira, de tanto que você conviveu na própria França. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, como foi o seu início, qual foi os seus desafios, e como que você chegou hoje se tornando uma referência de recrutamento e seleção na área internacional, com grandes marcas. Obrigada, Priscila. Na verdade, assim, como você disse, eu comecei um pouquinho minha história na área financeira, né? Eu fiz administração de empresas lá no Rio Grande do Sul, na Federal, e fui logo para a decepção da minha irmã, que me indicou para fazer esses estudos, que ela queria que eu fosse para marketing, eu fui para finanças. E a vida acabou me levando para a França, e tem tudo a ver com essa minha irmã também, que casou com um francês, então a vida acabou me levando para lá. Eu trabalhei por um bom tempo numa empresa de consultoria especializada em finanças, onde eu era uma consultora especializada em controladoria, então tinha toda essa parte super importante dentro de finanças de uma empresa, porque a controladoria é um pouco de tudo. E a gente passou, isso foi entre 2006 e 2010, e com a crise de 2008, essa empresa que eu trabalhava queria muito ir para mercados que estavam em crescimento, e o Brasil era um deles, né? Sim. Brasil bombando em 2010, 2011. Então, a gente chegou aqui para implantar a empresa em 2009. Em 2010, eu me instalei em São Paulo. Então, saí de Paris, vim para São Paulo e comecei toda essa estrutura. E eu tenho uma história que eu conto, que já que a gente está querendo, né, trazer dicas para empreendedores, que você conhece bastante também a minha história, é que, inicialmente, eu perguntei para eles, como vocês podem afirmar que a empresa vai funcionar no Brasil se vocês nem conhecem o Brasil? Então, eu também saí de consultora, que eu era deles, né, dessa empresa lá, em Paris, para virar uma empreendedora. Então, cheguei no Brasil com todos os desafios de abrir uma empresa com capital estrangeiro, que você conhece bem, com sócios estrangeiros, que às vezes até para fazer o CPF deles é complicado nessa criação toda. E eles me disseram, porque nós somos empreendedores e vamos te ensinar a ser. Eu disse, muito legal, então me ensina a ser empreendedora, né? E depois de um ano eu consegui voltar para eles e dizer, bem, ser empreendedora e não conhecer o mercado local não é o suficiente, né? Porque a gente fazia essa parte de consultoria e na França as leis trabalhistas são muito diferentes. A gente contrata as pessoas é mais difícil contratar e muito mais difícil ainda demitir, porque para demitir uma pessoa na França, a empresa tem que mostrar que existem problemas financeiros para justificar essas demissões, e no momento que ela faz isso, ela não tem mais direito de contratar. Então, esse modelo que a gente existia, que era uma terceirização de luxo de pessoas na área financeira, funcionava lá. No Brasil, com um mercado, né, onde a gente demite e contrata que nem os americanos, não, assim, funcionou o primeiro ano, teve muito sucesso, mas depois as empresas queriam contratar. Elas não queriam trazer um consultor para fazer o trabalho de uma pessoa que deveria ser contratada. Então, foi aí que começou a dificuldade com eles, e a dificuldade das empresas, tanto francesas quanto de qualquer nacionalidade, que não se adaptam ao mercado e entendem que tem particularidades. Que você também conhece bem isso. Todo mundo sabe que hoje, para empreender no Brasil, as leis elas são totalmente diferentes e cada um tem um padrão de trabalhista, assim como qualquer tipo de legislação. Então, assim, atuar hoje no Brasil sem a consciência do como se trabalhar aqui, como você empreender aqui, como você vai trabalhar principalmente com pessoas, porque a nossa legislação
ela ainda é mais ampla do que os outros países. Ela tem uma burocracia diferente, tem processos trabalhistas. E como que você atuava nessa empresa? Essa empresa você entrou como sócia cotista, você era representante legal, e como que foi isso, essa estrutura que você montou? Na verdade, então, eu vim para o Brasil para abrir a empresa, vim como associada, né? Então, não necessariamente eu tinha pensado em ter empresa na minha vida, mas acabei entrando nessa empresa, então, como associada da empresa e representando todos os sócios, tanto a pessoa jurídica francesa quanto os sócios, pessoa física, que também eram sócios da empresa. E o que realmente aconteceu foi isso, a gente precisava ter adaptado a empresa numa empresa de recrutamento. Eu até comecei, assim, fazer recrutamento com eles, eu fui para a França em 2012, fiz toda uma certificação ao coaching que eu achava necessário até para ajudar, seja consultores, sejam candidatos. Eu comecei a fazer recrutamento ainda, estando com essa outra empresa de consultoria. E daí meus sócios disseram: "Não, Raquel, para, porque os nossos clientes em Paris vão nos pedir para fazer recrutamento". E eu tentava argumentar e dizer: "Não, a gente vai abrir uma marca recrutamento no Brasil. Uhum. Em paralelo, se eu conseguir, eu vou desenvolver a consultoria e você vai explicar que o mercado é diferente, que no Brasil, a gente faz recrutamento e que a gente não faz consultoria, porque o mercado não aceita, então e vocês continuam fazendo consultoria na França". Bem, foram muitas, muitas, muitas conversas que surgiram em nada, então, assim, a conclusão foi a gente se separar. E é muito bom, às vezes, escolher bem os sócios, porque, né, é quase um divórcio, então, às vezes, é complicado também esse divórcio de uma sociedade. E nesse meio tempo eu decidi que até os próprios clientes me diziam: "Raquel, abre uma empresa de recrutamento você, não parece que tá rolando muito bem essa sociedade de vocês, que essas, né, que seus sócios franceses estão entendendo as dificuldades do Brasil". Então eu acabei abrindo uma empresa aqui no Brasil. Uhum. Encontrei algumas pessoas que me disseram: "Por que você não abre uma empresa na França?", que inicialmente eu disse: "Imagina que eu vou abrir uma empresa na França". 6 meses depois eu tinha aberto uma empresa na França também, me dei 6 meses para entender o mercado lá, no sentido de abrir uma empresa, porque eu já tinha trabalhado na França, mas nunca aberto uma Uhum. empresa. E daí eu fiquei 5 anos e meio morando praticamente 1 mês em São Paulo, 1 mês em Paris, dependendo como estava a agenda aqui e lá. Então as férias de lá eu passava aqui, as férias aqui eu passava lá, porque era muito em cima do que estava acontecendo de interessante que eu fazia essas idas e vindas, da França para o Brasil. Hoje, na verdade, eu atuo com algumas empresas estrangeiras e elas realmente fazem o recrutamento e seleção de alguns brasileiros. Então, além disso, eu gostaria de saber qual que é o perfil dessas empresas, que é o perfil dessas pessoas que elas procuram aqui no Brasil, mas antes disso, essas empresas, elas precisam se adequar a algumas soluções, a alguns procedimentos. O que você, na verdade, poderia informar, dar essas dicas para quem realmente... Porque tem pessoas que procuram empregos, eu vejo que até a parte da relação de remuneração dessas empresas, por eles não terem conhecimento do nosso mercado, eles são muito mais, uns valores muito mais altos do que a gente pratica aqui no país. Como que você lidar com isso e quais são os perfis desses profissionais? É, os perfis são os mais variados possíveis, assim. O que que acontece? Hoje com a RH Busnelos, a gente atende tanto empresas grandes que estão muito bem implantadas no Brasil, mas que são francesas, que vão precisar de gente que tem uma multiculturalidade ou que falam diversas, bem, no mínimo é o inglês, né, porque Uhum. existe uma comunicação com a França ou até em casos com outros países, então essa exigência de, às vezes, falar muitas línguas é importantíssimo. Eu tenho a vantagem que eu tenho candidatos, assim, que falam inglês, falam francês, falam espanhol, falam um pouco de tudo. E daí, assim, sim, se a empresa está vindo se implantar e está precisando do diretor-geral, pode acontecer de querer, ainda mais hoje que a gente está com o euro muito forte, querer fazer uma remuneração
do mesmo nível que tem lá, que às vezes parece muito alto. Na verdade, a gente não tem muito regra, porque tem empresa que não quer remunerar muito bem, daí tem que entender que o mercado está diferente. A minha expertise é essa, é fazer com que as empresas entendam que o que eles acham que funciona lá, no Brasil tem que adaptar. Eu lembro, até antes de vir aqui para o programa hoje, eu estava lembrando de uma empresa que eles precisaram de um responsável, de um diretor de marketing. Uhum. E é na indústria alimentícia. Então, assim, eu acho que é um grande exemplo, porque eles eram bem para frente, porque eles eram 2 franceses, 2 CEOs, e eles me disseram: o paladar francês a gente já tem. A gente precisa, nesse recrutamento, um brasileiro que entenda o que o brasileiro gosta de comer, porque afinal de contas eles estavam aqui. Não adianta eu querer aplicar o paladar francês e dizer que a gente vai colocar o que o francês gosta de comer. Então, assim, busquei uma pessoa que, além de ter o paladar francês já vindo da indústria alimentícia, tinha muitos contatos aqui no Brasil, que era o que eles também precisavam naquele momento que eles estavam ainda se expandindo. Então, assim, o bom é que tem empresas que estão super para frente, que entendem que precisa se adaptar. E no caso desse exemplo que eu estou dando, a concorrente deles veio para o Brasil, também francesa, e já fecharam as portas e já voltaram para a França, e foi uma decepção para eles. Mas por quê? Porque acho que chegando aqui faz tudo igualzinho e funciona, né? Exatamente, exatamente. Tem uma certa diferença também, até na parte da implantação e na estruturação dessas empresas. Mas você fala muito da parte francesa. Eu também sou brasileira, assim como você. Comecei também pelas câmaras de comércio, mas eu sei que existe uma dificuldade muito grande para quem é brasileiro ser reconhecido dentro das câmaras. Então, por mais que nós estamos dentro da Câmara de Comércio, às vezes as maiores referências são aquelas empresas que possuem um estrangeiro já dentro da sociedade, que já têm uma estrutura lá fora. Como que você conseguiu entrar na Câmara da França e hoje ser, na verdade, a influência em tantos mercados? Porque, assim, você abriu uma empresa na França, você é brasileira, também conseguiu pelas câmaras de comércio. Eu sei da dificuldade que é. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com a Câmara, mas até conquistar demora demais. Eu acho que a grande vantagem, assim, inicialmente eu não queria voltar para o Brasil, então, assim, mas não tinha uma outra brasileira na empresa que eu estava para fazer esse projeto todo de implantar a empresa. Uhum. E foi, na verdade, com eles que eu já, antes de estar em São Paulo, eu já estava inscrita na Câmara Francesa. Então, eu comecei a frequentar, e daí é um pouco da nossa cara dura, né? Bem de brasileira, de também não ser tão tímida, de não ser, de realmente buscar. E eu sempre conto que, assim, eu fui na primeira Assembleia Geral da Câmara de Comércio, e daí tinha uma eleição dos conselheiros e tinha uma cédula onde só tinham homens. Eu disse: ano que vem eu vou me candidatar. Daí fui lá, me candidatei, fiz minha campanha para que votassem em mim, e desde então, há praticamente 12, 13 anos, eu sou conselheira da Câmara Francesa aqui em São Paulo. E como eu fiquei muito tempo entre a França e o Brasil, sim, eu acabei sendo conselheira da Câmara Brasil-França em Paris também. Eu acho que eu fui a única pessoa até hoje que, ao mesmo tempo, foi conselheira das 2 câmaras. E sim, hoje, bem, dentro da Câmara, eu represento a Comissão do Mundo do Trabalho, que tem tudo a ver com a minha empresa, mas eu tenho muita afinidade com bioeconomia e sustentabilidade, que então eu também participo dessa comissão como vice-líder, e ainda de o que a gente chama de um réseau PME, que são de pequenas e médias empresas, porque com o passar dos anos a gente vai conseguindo entrar, né? E que eu estava comentando também, há muito pouco tempo eu também estou fazendo esse investimento de começar a conhecer e entrar na Câmara Italiana, já que eu tenho toda a minha origem, né? Eu sou uma ítalo-brasileira, nascida no Brasil, óbvio, mas com todos os antepassados que no sul do Brasil, a gente tem uma colonização muito forte italiana. Então, é um trabalho que a gente vai plantando, 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 e um dia, né, a gente tem um reconhecimento. Eu também acompanhei alguns eventos que você também promove. Você chega aqui no Brasil, pega todos os franceses, faz aquele evento aqui. Aí depois você vai na França, pega todos os brasileiros e faz aquele evento lá.
Como que é isso, na verdade? Dá bastante networking, né? O objetivo é o networking. Eu acho que, assim, por mais que eu tenha uma empresa de headhunting que faça recrutamento e coaching e tudo isso, esse networking para as pessoas que estão na busca de entrar no mercado. Quando eu vou para Paris, eu sempre faço esse encontro de brasileiros, que hoje é também frequentado por franceses que estão lá morrendo de saudades do Brasil, que moraram aqui por 2, 3 anos, que foram expatriados, que querem ter esse contato com a cultura brasileira, porque foram anos muito bons para eles. E da mesma forma aqui, por muito tempo eu fiz happy hours de franceses, e sempre com o objetivo de que as pessoas se conheçam. É claro que desses encontros também acabam saindo clientes, então eu trabalhei para Dengo em Paris, porque o CEO da Dengo veio no meu encontro de brasileiros, que eu não faço nem ideia como ele ficou sabendo, né, do evento. Provavelmente foi por LinkedIn, porque eu foco muito que sejam eventos profissionais, que sejam pessoas que estão ativamente no mercado trabalhando e que estão buscando essa recolocação, né. Então, tem gente que está trabalhando e a gente vai. A ideia dos encontros em Paris é realmente, assim, fazer com que uma comunidade brasileira pareça mais forte, porque os brasileiros, quando saem do Brasil, meio que fogem dos outros brasileiros. É um pouco isso. Você faz um serviço de coaching também. E a mobilidade internacional que você faz, de uma forma assim bem objetiva, isso daí também te traz um outro conceito na RH Busnello Solution. Ela faz uma diferença, porque ela não vira só um recrutamento, ela também é um serviço de coaching, de preparação desses profissionais. A gente, assim, acaba fazendo coaching executivo dentro de empresas, mas eu, como sou certificada o coaching na França, eu particularmente faço coaching para pessoas físicas também, que então, assim, ou estão na França, que são brasileiros, procurando se recolocar no mercado, ou mesmo trocar de emprego, porque às vezes as pessoas estão há tanto tempo trabalhando numa empresa que elas já não sabem mais fazer entrevista, não sabem mais se o currículo tá bom, se a forma como elas estão se apresentando é boa. Eu acompanho, às vezes, franceses que estão no mercado brasileiro ou querendo se recolocar ou querendo trocar de emprego. E daí tem casos mais particulares também, assim, eu tenho um cliente que veio de Dakar, do Senegal, para o Brasil, sempre tem, né, sempre tem, ou muitas vezes tem uma relação aí que veio porque a esposa é brasileira, eles estavam morando em Dakar, mas decidiram que seria legal fazer uma segunda etapa da vida deles aqui no Brasil. Eu já acompanhei brasileiro que queria trabalhar e morar na França e que conseguiu um emprego estando no Brasil e depois foi para a França. Eu acompanho todo o processo, desde a pessoa pode pedir demissão no Brasil e ir para a França, tem essa estrutura financeira para poder fazer isso. Então, assim, é muito interessante porque, tanto que eu sempre digo, tem empresas de auto-placement. O meu trabalho é hiper individualizado, eu não consigo colocar as pessoas numa caixinha só e dizer, vamos todos fazer o currículo dessa jeito. Vamos todos se apresentar dessa forma. Não, cada pessoa é uma pessoa, tem uma experiência, um histórico, que precisa ser valorizado de uma forma diferente. Mas muito obrigada, Raquel. Bom, aqui eu agradeço a sua presença e eu sempre falo que são histórias que inspiram, que o empreendedorismo, na verdade, ele começa com uma persistência, com a credibilidade, com a confiança e com a cara, né? Com muita cara. É tudo. Então, eu encerro aqui e agradeço a sua participação. Obrigada a você.